É isso aí. Seja bem-vindo aí ao canal da Biotrópica, Leonardo Schwab aqui. Do meu lado, Renato Gaiga aí, junto comigo aí, um dos criadores aí do Mecanismo IRF, e também a Nath aí, que você vai saber um pouquinho mais aí sobre a Nath. Fala, Renato, brother. Boa tarde, irmão. E aí, Léo, boa tarde a todo mundo que está nos vendo aí pelas redes sociais, boa tarde, Nath. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, pessoal. Eu que sempre estou aí nos bastidores, hoje resolvi dar as caras por aqui. Legal, e olha só, eu já recebi mensagem de pessoas cobrando mais você e a Dai para dar mais as caras da Biotrópica. Eu acho que é uma tendência, hein? Um sinal, hein? É. É um sinal. Não, a gente aparece sim. Legal. Renato, eu fiquei sabendo aí que você preparou umas perguntas aí para a Nath aí. Como é que é isso aí? É o dia de sabatinar a Nath, porque faz um ano que ela está na Biotrópica. Eu acho que agora seria um momento para uma entrevista, né? Para ver se ela pode fazer parte da equipe ou não. Um ano depois, Está um pouco Nath, atrasado. enviar o seu currículo para a gente analisar. Depois de Ó, um ano, o Renato resolveu analisar o meu currículo. brincadeiras à parte, vou deixar a Nath contar um pouco da história dela. A Nath é bióloga, ela não está aqui de alegre, não foi uma moça que a gente falou, vem aqui trabalhar na Biotrópica, acho que vai dar certo na produção de conteúdo. Ela não é uma pessoa da publicidade, do marketing, como eu não sou, Léo também não é, nós somos uma equipe formada por profissionais da área ambiental, mas estamos ligados aí na tendência, no empreendedorismo, sempre tentando amplificar a nossa voz através da produção de conteúdos gratuitos, distribuição desses conteúdos e também de treinamentos mais avançados, mais aprofundados, para quem quer literalmente pegar na nossa mão e caminhar junto com a gente para entrar no mercado, para ser bem cirúrgico aí no, na caminhada da carreira. E, Nath, muito legal ter você aqui. A gente está comemorando um ano aí de Natália na Biotrópica. Eu até brinco com você que você caiu do céu numa das épocas que mais a gente precisava de ter uma pessoa na equipe para ajudar, para somar, mas uma cabeça pensante, não só braços, mas uma mente brilhante. E falo isso sem demagogia nenhuma, sem puxação de saco, é o que é. Mas conta para a gente aí novamente, para a gente documentar isso e para quem não sabe, não faz nem ideia, como que foi que você veio parar aqui na Biotrópica? Conta lá a sua trajetória até o momento que a gente se conheceu e você teve que parar aqui. Então, eu me formei em Alfenas, né, em bacharelado em biologia, e durante a minha graduação eu sempre me envolvi com projetos de ecologia, mais especificamente ecologia vegetal. Eu sempre fui apaixonada por divulgação científica, é um assunto que me interessava muito, ver o que a gente estava aprendendo na universidade, o que a gente estava vendo, e conseguir transmitir aquilo para quem não estava dentro da universidade. Então, isso sempre foi uma paixão minha, paralelo com o que eu fazia dentro da ecologia vegetal. E então eu me formei e como a gente vê muita gente aí, eu me formei e estava sem emprego e queria atuar na minha área, só que eu não consegui nada na minha área. Então eu fui trabalhar no escritório de engenharia como auxiliar administrativo. E eu claramente estava infeliz, né? Porque a gente se forma, passa os 4 anos na universidade e quer trabalhar, a gente quer formar e botar a mão na massa. Mas eu estava infeliz lá fazendo uma coisa que não tinha estudado para aquilo, né? Então eu falei assim: eu vou procurar, né? Talvez eu não tenha encontrado nada ainda porque eu não procurei bem. Aí eu entrei no Google e digitei lá: o que eu poderia fazer como bióloga, né? E procurei consultoria ambiental. Eu não fazia ideia de como funcionava a consultoria ambiental, mas eu fui lá e pesquisei e a primeira empresa que apareceu foi a Biotrópica. E tinha um telefone que eu vi que era da minha cidade. E aí eu peguei e liguei, quem que atendeu? O Renato atendeu. E aí a gente ficou conversando um tempo
Na verdade, a minha intenção era pedir para ele um e-mail, alguma coisa, para que eu pudesse enviar o meu currículo. E aí ele falou assim: ah, pode mandar nesse e-mail e tudo mais, mas você acompanha a gente nas redes sociais? E naquela época eu estava sem rede social, eu estava tentando estudar para a prova de mestrado. E aí eu peguei e falei assim: ah, não conheço não, mas eu vou voltar aqui para as redes para ver o que, que é que esse pessoal está fazendo aí, né? Rede social de consultoria ambiental. Aí eu peguei, entrei no Instagram da Biotrópica e eu apaixonei assim pelo conteúdo. Era exatamente o que eu tinha vontade de fazer, que dar uma cara diferente para o que a gente aprende na universidade, para que o máximo possível de pessoas pudesse entender. E eu fiquei apaixonada. Aí, no dia seguinte, eu liguei para o Renato. Eu liguei ou mandei mensagem, Renato? Agora eu não me lembro. Me mandou um e-mail Foi e-mail. falando que tinha acessado as redes sociais, foi até um espanto para mim. Isso. Eu parei com as redes sociais porque eu estou focada em estudar para o mestrado. Eu nem imaginei que você fosse entrar para ver. Então, aí eu mandei um e-mail, agora que eu me lembrei, eu tava confusa se eu tinha ligado de novo ou se eu tinha mandado um e-mail. E aí eu falei, nossa, achei muito legal as redes sociais de vocês, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa desse tipo, o que vocês acham da gente fazer uma parceria? Eu vi que vocês não escrevem nada sobre vegetação, sobre flora, eu me propus a fazer alguma coisa, assim, voluntariamente. E aí o Renato falou assim, olha, eu tô meio sem tempo agora, você pode me mandar uma mensagem depois do dia 15? Eu acho que era dia 15, né, Renato? Depois do dia 15, eu falei assim, não, posso? Aí eu peguei e coloquei já lá na minha agendinha e falei, ligar para o Renato, mandar mensagem para o Renato. Aí eu esperei, e super ansiosa, né, e acompanhando lá as redes sociais do Biotrópico. Aí eu falei, ele não vai nem ligar, né, não deve nem estar querendo mais gente lá para ajudar ele, não. Deve ter muita gente já por trás daquilo. E aí eu mandei, né, no dia que eu tinha combinado com ele. Aí ele falou assim: vamos tomar um café então pra gente conversar? Aí eu falei: ó, tá bom, vamos sim. Aí eu pensei, bom, eu acho que eu já vou levar para ele mais ou menos uma coisa que eu tô pensando em fazer, porque ele já tem uma ideia do que eu tô querendo fazer, né? E aí eu peguei e escrevi, né, Renato, um post, como se fosse um post, assim, falando de um assunto que eu dominava, né? Que naquela época eram as epífitas, que era o que eu tinha trabalhado durante o meu TCC. E aí eu escrevi o post, levei para o Renato, encontrei lá o Renato e a gente ficou conversando, a gente marcou de tomar o café às 5 da tarde, ficou até às 8 da noite falando, que os dois adoram falar. E aí ele me contou o que era biotrópica, qual que era a história deles, e eu fiquei assim, mais apaixonada ainda, né? E aí ele falou assim: então legal, Nath. Eu não vou te dar certeza de nada, não. Eu vou conversar com a equipe e depois eu te dou um feedback. Eu falei, não, mas se ele me der um feedback, eu vou atrás. Aí ele me ligou no dia seguinte e perguntou se eu queria fazer parte do time. E faz um ano já que eu tô aqui. É isso aí. Eu lembro disso aí, cara. Eu lembro que o Renato chegou e falou, porque foi um momento assim que a gente estava muito cansado, assim, que a gente estava assim, aquilo, né? Os bastidores são os bastidores, né? E às vezes você tem que estar pleno, mas lá atrás o bicho tá pegando. E, tipo, tava ali, né, direto tipo, era 24 horas, assim, que a gente ficava, né, Renato? E aí a gente fala, cara, não, a gente não precisa, porque a gente precisa fazer outras paradas e tudo mais, para a parada realmente acontecer e tudo mais. E você que tá vendo aí a gente aí na live, tudo que está sendo postado de conteúdo, tudo que você está vendo, quem é responsável é essa pessoinha aqui, ó, é a Nath, ela que é responsável por isso tudo. Então, e é um trabalho de muita responsa, porque divulgação de conteúdo, essas paradas todas envolvem várias responsabilidades. E aí, Renato falou uma parada assim, Léo, cara, primeiro ele falou, marquei um café aí com a Natália, e você sabe como é que eu sou, né? Eu falei, quem é essa menina, Renato? Porque você conhece da onde? E que não sei o que. Não, Léo, que não sei o que, confia. Aí eu falei, não, beleza. Aí, ó, vou marcar, vai ter um café, que não sei o que, e depois a gente conversa. Aí foi, beleza. Aí, na hora que voltou, ele falou, Léo, encontrei, é ela.
Foi Foi essa essa coisa. Achei que você não ia. aí, cara. Foi você que participou da parada, você que viu, né? Viu ao vivo a cores, né? Então, o que você fala, eu assino embaixo e é o que é. Então, estamos hoje aí. Então, só para pontuar que essa parte aí eu lembro com clareza. E eu acho que uma coisa que pegou, assim, que eu e o Renato, a gente se conectou, foi que a gente estudou na mesma universidade, né, Renato? A gente descobriu isso quando eu liguei a primeira vez. E a gente era meio que do mesmo grupo de pesquisa. Então, assim, eu sabia mais ou menos qual que era o estilo do Renato, porque o pessoal da Ecofrag, né, é sempre o mesmo estilo, assim, o pessoal muito gente boa, o pessoal muito tranquilo. E aí eu acho que isso foi a primeira coisa que a gente já se identificou, assim. É da mesma cidade, né? Então é da Sim, da mesma mesma cidade, cidade. fez a mesma universidade e foi orientada por um professor que eu admiro muito, respeito o trabalho demais. Sei que o cara faz um negócio, faz um trabalho sério. Então, Sim. Perdão, cara. Perdão. Fala aí. já veio com ótimas indicações. E eu estava passando por um momento crítico até de saúde. Eu estava ficando doente de tanto trabalhar, sabe? Então, eu estava jogando já bandeira branca, sabe? Essa época foi hard, né? Essa época foi. Eu lembro muito bem dessa época. Se você notar, a Nath, ela fez uma parte do processo 555.5 por e-mail, Sem telefone querer. e ao vivo, né? Tipo, meio que inconsciente, que é uma parada que hoje a gente passa de forma consciente para os nossos alunos. Mas aí, Nath, tu tá aí com a gente aí, né? Um ano, você conhece, né, os bastidores aí, né? Todas as loucuras, né, que a gente vive nos bastidores. E como é que você está se sentindo aí, né, dentro disso tudo? Porque eu lembro que você sempre falou que uma parte que você gosta muito é essa parte de... Uma coisa é produzir, né, a ciência e tudo mais. Outra coisa é você fazer com que ela chegue, né, para mais pessoas. Como é que você está se sentindo isso tudo aí? Então, no início eu levei um susto, porque assim, eu não fazia ideia de como funcionava tudo, assim. Na minha cabeça era tudo muito mais simples. Isso porque a gente só tem acesso à ponta do iceberg, né? A gente acha que é tudo. A gente olha assim a estrutura de uma página e vê que tem uma empresa e a gente acha que é tudo muito tranquilo, né? Ah, é só pegar lá e postar. Mas assim, eu fui vendo o que tinha por trás de tudo aquilo. Tem toda uma estrutura, a gente tem toda uma organização, a gente pensa muito bem antes de fazer qualquer conteúdo, a gente se estrutura. Então, assim, é um time trabalhando, é um time estruturando tudo, né? E eu tô muito contente, porque eu consigo fazer hoje em dia as coisas de uma maneira mais palpável, eu consigo ver as coisas acontecendo, consigo ver as pessoas tirando dúvidas com a gente, eu vejo o pessoal gostando do conteúdo, compartilhando, enviando para amigo, falando, nossa, adorei conhecer a Biotrópica, e era isso que eu buscava, na verdade, né? Poder trabalhar com isso, poder transformar aquele conhecimento que a gente tem na universidade em uma coisa mais palatável. A área da consultoria ambiental, e eu acho que isso é unânime, porque eu nunca vi, isso é minha experiência, não é a verdade absoluta, mas eu nunca vi ninguém da área da biologia e da veterinária falando assim, não, aprendi tudo sobre consultoria ambiental na faculdade. Eu não conheço universidade de biologia nem de veterinária que explica sobre isso. Então, a gente resolveu contar um pouco do que a gente faz, começar com aquela divulgação do trabalho de campo, e hoje a gente traz conteúdos mais aprofundados, né? A gente publica todos os dias nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, a gente faz stories, a gente produz conteúdo para e-mail. Então a gente manda e-mail para mais de 36 mil pessoas que estão cadastradas na nossa lista VIP. São pessoas que se cadastraram manualmente, porque quiseram se cadastrar, porque baixaram algum e-book nosso, porque entraram em alguma aula ao vivo para entender um pouco mais sobre o que a gente fala. Então, essa produção de conteúdo, ela é o alimento, né, da Biotrópica Online. Isso é muito legal. Ter uma bióloga por trás, não apenas uma videomaker ou alguém da publicidade que entende de produção de conteúdo, né, que são grandes profissionais, mas a gente preza por ter pessoas da área para a gente ter
aquela paixão envolvida, né, no que a gente faz também. E, tipo, tu tá, né, participando ativamente e você, né, junto com o time todo, né, ajudou na criação aí da missão, né? Como é que foi participar desse processo criativo aí, né, participar da criação da missão? A gente está ali com, pô, mais de 5 mil inscritos e já tem, né, mais de 100 comentários lá, muitas pessoas agradecendo pelos episódios, né, e por tudo. Sim, a missão foi um filho, né, que nasceu, que a gente foi planejando ao longo do tempo, e é muito legal ver a missão acontecendo, porque assim, a gente teve a ideia da missão e foi escalando, cada hora foi fazendo uma coisinha, e aí o Renato gravou os vídeos, e aí a gente foi pensando na arte para poder divulgar a missão, e foi fazendo as lives, foi fazendo aquecimento para a missão, e a gente vê o pessoal engajado, é muito legal. Assim, tá sendo gratificante ver esse filho crescendo aí, que é a missão. E ver esse filho transformando a vida das pessoas, né? Pelos comentários, as pessoas agradecendo, as pessoas falando, nossa, eu não fazia ideia que era possível, né? Que eu poderia fazer isso, que eu poderia viver do que eu gosto, do que eu estudei para fazer, e conseguir ser bem remunerado por isso, conseguir ser valorizado profissionalmente. Então, assim, para mim, a missão é o nosso filhinho que a gente tá cuidando muito bem, está vendo transformar a vida das pessoas. Assim, está sendo muito gratificante. Inclusive, foi você que deu o nome. Foi mesmo. Eu que batizei. Maravilha. Então, Renata, a gente esqueceu de contar a história do meu currículo. E aí, Nath, como é que foi? Você mandou o currículo para a Biotroca? Foi assim que você entrou para ele? Então, como quem estava acompanhando desde o começo, eu contei, né, que eu liguei para pedir para o Renato um e-mail para mandar o meu currículo. E eu mandei o currículo, a inocente lá, deixa eu atualizar meu currículo aqui. Fui lá, mandei o PDF, falei, segue em anexo. O Renato nunca abriu o meu e-mail. E eu fui descobrir, quando eu entrei na Biotrópica, passei a organizar os e-mails, né, com os nossos parceiros e tudo mais. E aí eu vi o meu e-mail lá, sem abrir, com o meu anexo, com o meu currículo, que o Renato nunca abriu. Dá para fazer um vídeo só com isso aí. Tá mesmo? De currículo, tome um café. A essência de se enviar um currículo, né? Como abrir portas enviando apenas um currículo. Verdade. Não é assim que funciona. E a gente ensina exatamente isso lá no mecanismo IRR. Por isso que os alunos e alunas estão conseguindo colher os frutos aí em 4 meses ou menos. Mesmo estando na graduação, mesmo sendo da licenciatura, mesmo não tendo experiência, mesmo não tendo experiência com 4x4, mesmo não sendo especialista em grupo de fauna nenhum. A galera está no mercado. E o que eu acho mais interessante é que não tem, assim, pode acontecer que você esteja fazendo as coisas de uma maneira intuitiva e que isso esteja certo. Mas com o método não tem erro. É batata, né? Seguir o método foi. Tanto que a gente está com vários alunos aí colhendo os frutos do método, seguiram o método, conseguiram sua primeira oportunidade em 4 meses ou menos, e não tem erro. É um verdadeiro mapa, né? Você vai ponto A para o ponto B sem segredo nenhum. Ô, Nath, Oi. dentro de todas as funções que você faz na empresa, você tem as suas funções e também tem os fogos aí que tem que apagar, né? Qual é a parte que você mais gosta de fazer? Nossa, eu descobri recentemente a parte que eu mais gosto. Eu gosto muito de fazer a edição do conteúdo. E é muito interessante isso. Eu estava conversando isso com uma amiga minha recentemente, porque acaba que eu sou uma profissional muito especializada, porque assim, a gente tentou terceirizar isso de editar os nossos materiais. Só que quem não é da área não consegue entender do que a gente está falando, não consegue ter esse feeling do que a gente precisa conversar com o nosso público. E aí eu descobri que eu gosto muito disso, eu gosto de pegar o conteúdo, de pensar naquilo, de conseguir estruturar. Então, assim,
eu descobri que eu gosto muito de fazer, de editar, de fazer edição, e gosto muito também de tornar aquilo palatável, sabe? Eu gosto de fazer esse exercício, de me colocar no lugar de quem vai ler o post, de quem vai ler aquilo que a gente está querendo produzir, e escrever pensando naquela pessoa que está lendo e que talvez nunca teve contato, ou então teve um contato mínimo com aquilo. Então, eu acho que dentro dessas funções, essa é a que eu mais gosto, assim. E que vai muito pelo teu porquê, né? Teu propósito, né? Na questão da divulgação científica e tal. Sim, Maneiro. sim, verdade. É um desafio, né? Porque, assim, biólogo não sabe mexer nas ferramentas. O Renato aí me dá uma força sempre, porque o Renato tem essa experiência, né, com esse tipo de coisa. Mas, assim, é um desafio aprender a mexer nas ferramentas, de distribuir conteúdo, de editar conteúdo. É um grande desafio e eu vejo que eu cresci muito, né, Renato? Eu não sabia mexer em quase nada do que eu mexo hoje. Hoje eu estou ensinando os alunos que vêm me pedir dica, né? Esses dias teve uma aluna nossa do mecanismo, a Ciele, que veio me perguntar, e aí eu fui com o maior prazer, assim, ajudar ela, mostrar como que a gente faz aqui, e é muito legal. Maravilha. Fechou? Fechou? Fechou. Valeu, Tchau, gente. gente. Até amanhã, hein? Até amanhã.